sunga. Não tô vestido, pelo amor de Deus. Deixa eu dizer uma coisa que eu falei na rádio, eu vou repetir aqui. Que bom, né, senhor Rap, seu passador de pano? Que bom, né? Você tem um CEO de futebol que chega, fala, esclarece, né? Tem transparência nas ações, não fica com essa resenha de estamos trabalhando em silêncio. Não, tem que falar. O torcedor precisa saber o que está acontecendo. Por quê? Principalmente porque ontem, quando nós chegamos aqui, estávamos no ar, o Thiago apurando informação do Rony ali com uma fonte que não tinha jeito de errar. A fonte dizendo para ele, vai jogar no Atlético. Aí a Joana de Assis deu, o Hernan deu, o Nicolete deu e o André Galvão. Mas mais o André Galvão e o Hernan que bancaram que ele não jogaria no Atlético. Fez um não grande. E o Thiago Fernandes está tipo assim, o Thiago Fernandes teve o cuidado, porque o Thiago Fernandes tinha cabedal, estou te defendendo agora, viu, Thiagão? Você tinha cabedal, desculpa, então errou o Thiago Fernandes, acertou todo mundo. O Thiago Fernandes tinha cabedal para chegar aqui ontem e dizer assim, eu estou desmentindo e estou cravando que ele vai jogar no Atlético, porque ele tinha segurança na informação. E depois eu recebi uma outra durante o programa, quem assistiu ontem viu, de uma pessoa grandona que me disse assim, não vai jogar no Vasco, pode cravar, mas eu tive cuidado também de não desmentir os colegas. No final das contas, a Leila se posicionou lá, o negócio já estava na base da troca de minutas e o que eu falei no rádio eu vou repetir aqui, mas por favor, não grite. Eu não consigo. Porque é o seguinte, o que eu falei lá? Se tinha troca de minutas, os clubes estavam tratando, o jogador aqui e o agente também já tinha dado a aquiescência, já tinha dado, inclusive, a autorização e tinha aquiescência de tudo que estava acontecendo. O Vasco entrou através do Pedrinho, que a informação era de que o Pedrinho estava tocando, que é um cara que sempre falou de moral e bons costumes, sempre falou de ética, né, de lisura nas operações, e tentou meter uma areia, oferecendo, segundo o próprio Thiago Fernandes, 1.800.000 de salário. 1.800.000? Salário, luvas e imagem. Dava 1.800 ou 1.900? 1.800, né? Só que tinha a possibilidade do Palmeiras receber menos na operação. Não me pergunta como, foi uma informação que recebi. Aí o Palmeiras disse não, a Leila falou não, eu estou tratando com o Atlético, eu não vou fazer com o Atlético o que o Zenit fez com a gente. Então eu vou seguir. Aí vem o Paulo Brax, e como é bom ter um CEO de futebol que chama a responsabilidade, chega e responde o staff do Alisson, que chega e esclarece a questão do Rony, que esclarece porque o Fux saiu, porque o Fux protegeu o Rony, que também é importante, esclarece sobre a questão porque o Fux foi retirado da lista de relacionados. Ô, gente, isso é bom demais, mas não é para mim, para vocês aqui não, é para o torcedor, precisa saber o que está acontecendo. Verdade. Então, parabéns ao Paulo Brax, que não é porque eu concordo, tá certo não, mas eu concordo que tem que ser assim. Tem que ter lisura no processo. E o Paulo Brax até agora tem sido perfeito. O pau canta de lá e chega aqui e responde. O negócio, e ele falou de tudo isso e vai repetir agora. Fala aí, Paulo Brax. Atlético e Palmeiras fecharam um acordo ontem pela contratação do atleta Rony para nós. E a gente também teve o de acordo do jogador. E no dia de hoje a gente começou a troca de minutas. Eu acompanhei pela imprensa a possibilidade, sondagem, o possível acerto do jogador com um outro clube. E em nenhum momento a gente questionou o desfecho dessa negociação. A gente estava muito tranquilo. Por mais que a imprensa tenha ficado empolvorosa e também é natural. O Rony sempre quis vir para cá, deixou isso claro durante a negociação, deixou isso claro para mim hoje, de tarde, antes de vir para cá, numa reunião que fizemos. Ainda não é jogador do Atlético, porque falta, como vocês sabem, exame médico e assinatura de contrato. E eu queria aproveitar para enaltecer o amadurecimento do futebol brasileiro. Porque estavam na mesa 2 clubes com pessoas éticas, de caráter e de palavra. Por parte do Palmeiras,
na pessoa da presidente Leila e toda a sua equipe de trabalho, e da nossa parte, que já aconteceu o contrário no final do ano, início do ano, com a transferência do Paulinho para lá. Eu acredito que há clubes que não estão ainda nesse nível de amadurecimento, mas eles vão virar exceção. A honradez da palavra, a segurança no negócio, as palavras das pessoas valem. E a gente está muito feliz em estar próximo de ter essa contratação, que é uma contratação de impacto, e que tem tudo para dar certo aqui a partir de amanhã. Aproveito também, falando de negociação, que o Atlético não entra em leilão, em nenhuma negociação nossa. E estamos também próximos de concluir com o próprio Palmeiras mais um negócio, que é um empréstimo do Bruno Fux, que vocês viram que a gente tirou ele da relação hoje, e a vinda do Caio Paulista, do Palmeiras para cá, um jogador que atua em duas posições, alto, intenso, que é o que a gente busca também. Hoje a gente estava com os nossos dois laterais esquerdos do elenco como titular. Até 28 de fevereiro a gente tem a janela aberta para entradas e para saídas, e ainda temos a janela de exceção, vamos dizer assim, janela de exceção da CBF com o final do estadual. Então, a gente continua ativo no mercado, sendo pontual, trabalhando dentro da responsabilidade que a gente tem, que os acionistas têm e que nossa governança permite, e a gente vai fazer um time cada vez mais forte para brigar por grandes objetivos no ano. Vocês reclamam que ninguém fala. Aí quando o Paulo Brax vem falar, vocês reclamam que ele fala pausado. Pô, não é possível, nada agrada a vocês, cara. Pra mim, por quê? Ué, porque você que tava falando, não, ele fala muito pausado, fica chato. Eu quero que ele fale. A forma que ele fala não é problema meu. A reclamação era com o André, que não pôs no 2.0 pra gente poder escutar mais. É o dia que o Brax te mandar um áudio no WhatsApp, você põe no 2.0. É verdade. Agora, entendeu? É pra quem tem dificuldade para entender, tem que falar desse jeito mesmo, sabe, Thiago? Brincadeiras à parte, foi importante. Quando eu era gordo, eu ia demorar 2 minutos para baixar e pegar. Agora é rapidinho. Mas foi interessante ele ter falado, e importante ele ter falado. Eu acho que em um momento como esse, o diretor, o executivo, o CEO, ou CSO, como o Atlético quiser chamar, ele tem que se manifestar. E a manifestação é importantíssima para que o torcedor saiba como as coisas estão acontecendo. Eu, honestamente, sinceramente, achei extremamente importante essa fala dele. E tem muito mais efeito do que a nota, né, Thiago? Muito mais. Eu acho que a nota, ela institucionalmente, ela acaba sendo banalizada por todas as instituições de futebol. O Atlético já fez isso há um tempo atrás. O Cruzeiro já fez. As instituições de futebol fazem isso pelo Brasil, e sendo que, quanto tempo é um pronunciamento, né? E não é pra gente que é imprensa. Acho que o torcedor, o Rep pode falar com conhecimento de causa, o torcedor, ele olha para ele de repente ele vê o clube num direcionamento. Tem alguém agora que a situação do Alisson, prontamente ele falou. Foi lá e falou. E faltava isso no Atlético, né? Cara, e é interessante o seguinte, eu até comentei hoje na live, que isso é tão importante porque a comunicação mudou. A comunicação hoje, o cara tá no grupo do WhatsApp aqui, fazendo 30 cortes do Thiago me xingando. O pessoal tá no Instagram comentando. Então, a partir do momento que você tem um vídeo do CEO de futebol do Atlético chegando e falando pro torcedor, com o Rony aconteceu isso. Nosso posicionamento é esse, nós não vamos entrar em leilão, sobre o Bruno Fux, nós não relacionamos ele por conta disso, torcedor, então é isso que está acontecendo, tá vindo fulano, que ele falou sobre o Caio Maia, Caio Paulista, tá vindo, ou seja, o torcedor começa a fazer parte, e é isso que as redes sociais fizeram no mundo. Então hoje, o torcedor, ele para se sentir não afastado mais da SAF do Atlético, não mais afastado disso, é esse tipo de posicionamento. E não custa nada, cara, porque o torcedor quer esclarecimento. Quer esclarecimentos necessários,
ele abordou depois, antes do jogo contra o Vila, ele abordou a questão do Alisson. Foi de extrema necessidade, tinha que ser naquela hora, não dava para esperar. Não dava. Porque os caras meio que acusaram o Atlético de uma situação... Gravíssima. Foram acusações graves. Aí ele foi lá e respondeu no tom certo, usando... Aquilo foi 1h da tarde, 3 horas da tarde, eu já estava dando pronunciamento. Então, eu tava lá e foi firme o pronunciamento, no meio do campo, chama todo mundo aqui, eu tava lá, chama todo mundo aqui que eu quero falar sobre isso. Todo mundo foi lá e ele, A questão do timing para mim é muito importante, porque você fala que a negociação se deu comigo de uma maneira, o Elton dá uma versão que em algum momento parece com a sua, ok. E eu me pronunciar 72 horas depois, independente da veracidade do que eu estou dizendo, a minha versão já nasceu morta. E sabe o que foi importante também? Eu acho que ele deu uma blindada no atleta. Porque o que estava acontecendo? Quando surgiu a história do Rony, muito se falou sobre o Rony está com desdenho com o Atlético, não precisa vir mais. Não, ele está querendo ir pro Vasco, então que vá. Não, ele pegar, o Paulo Brax, ter a postura de ir lá, frente às câmeras, aos microfones, e pegar e falar como foi toda a condução, dá uma blindada no atleta. Então, o torcedor hoje do Atlético, ele vê, então não foi por causa do Rony, foi por causa dos agentes. É um empresário de cá, é um agente de cá, é outro empresário de cá, né? um dos. E vai misturando as situações. Então, o Atlético foi incisivo, colocou as suas questões. Foi importante também a fala da Leila ontem também, né? A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ter colocado também que o Palmeiras honraria e esperava a honra também das pessoas que estão junto ao Rony para essa negociação ser concretizada. Você foi perfeito nesse ponto que você disse agora, sobre blindar o jogador. Porque era isso que estava começando a acontecer mesmo. Eu tenho alguns grupos de WhatsApp do canal e eu fiquei vendo o quê? A galera batendo. Não quer vir, manda embora, sei lá o quê. Não, senhores, não foi ele. Foi empresário, ele quer estar aqui, ele me disse que quer jogar, e já começa a proteger o jogador, porque realmente o jogador chega agora e vai poder jogar com tranquilidade. Antes não. Antes, se ele não viesse blindar o jogador chegaria aqui, qualquer nechinho bobo já seria pancada. E a mesma coisa se aplica. E a mesma coisa se aplica a quando o Paulo Brax veio para esclarecer a situação do Alisson, que acabou também blindando o Alisson. Acabou também por causa do erro que houve do seu staff, né? De meio que forçar a barra e tal. E aí ele chegou e também blindou o Alisson, né? Enfim, até agora o Paulo Brax não vai passar frio, porque ele está coberto de razão. Isto posto, Caio Paulista é uma boa? Uma boa. O Atlético não tinha lateral esquerdo reserva, o Cuca deixou claro que vai usar o Rubens de meia, né, de ponta, ele tá jogando até muitas vezes mais recuado no meio campo. Então, eu considero que sim, eu lembro bem do Caio Paulista quando ele estava no São Paulo, fez uma temporada muito boa no São Paulo. Chamou a atenção do Palmeiras. Aí o Palmeiras foi lá e deu golpe, conseguiu levar, né? E pra mim uma boa contratação, sim. Tava mal lá no Palmeiras, estava encostado lá, mas eu lembro de alguns encostados que vieram no Palmeiras e jogaram muito bem no Atlético. Pierre, Roger Guedes. Então, seja bem-vindo, Caio Paulista. O Fux vai fazer falta ao time?